Mais uma edição do nosso podcast Famílias e Negócios e desta vez nós vamos conversar com um teutoniense, sim, porque ele recebeu recentemente o título de cidadão teutoniense. Mas muito mais do que teutoniense, é um cidadão do Vale do Taquari, uma pessoa que tem se doado literalmente com os seus conhecimentos para a região. Mas no mundo empresarial, ele também tem os seus negócios. E aí a gente vai conversar com Ivandro Carlos Rosa. Um prazer, né, Luciana, recebê-lo aqui para conversar e contar um pouco da sua história empresarial, das suas histórias no associativismo na região. Exato, no associativismo e também neste meio em que tantas empresas, né, têm origem familiar, as famílias se misturam com os negócios e empreendedores surgem abrindo seu negócio do zero, fazendo uma aposta na região, no Vale do Taquari. Claro que vivemos um momento desafiador, um momento de reconstrução, mas as empresas, cada uma ao seu tempo, as suas condições, precisam seguir e continuar fazendo o seu papel na medida do possível. Bem-vindo, prazer recebê-lo aqui conosco. Eu agradeço o convite, é uma satisfação trocar algumas informações, ideias, e como o Lucas falava, né, eu tenho muito orgulho de ter recebido o título de cidadão teutoniense, porque eu nasci em Palmitim, que é uma região bem, né, afastada, né, em comparação com Teutônia. Vim para cá com esse intuito de empreender, né, a minha família é originária toda de Paverama. Meus avós, os 4 avós nasceram em Paverama. Eles migraram lá no final dos anos, na década de 30, para a região de Palmeira das Missões, e aí foram acabar se instalando em Palmitim. Meus tios vieram para cá na década de 80, em função do setor calçadista, que na época demandava muita mão de obra, né? E agora, então, depois de finalizar o curso de engenharia, vim transferir para cá. E desde 9/9/99 eu tenho uma empresa aqui em Teutônia. Que data, hein? Data 9/9/99. Agora, em seguida, vai fazer, então, uns 25 anos. Então, eu fico muito feliz por estar, né, aqui. Como tu falava, não é uma jornada fácil. Todos os negócios têm os altos e baixos. Eu iniciei com uma empresa de engenharia, então, juntamente com meus primos, eu era responsável técnico, eles trabalhavam com prestação de serviço e pavimentação. Depois, então, assim que eu iniciei as atividades, eu procurei buscar o segmento industrial, porque eu acreditava que a indústria da construção, ela mais cedo ou mais tarde, ela ia se impor. Nós tínhamos, na época, um sistema construtivo baseado em tijolos, feitos em olaria, que é uma matéria-prima extraída de APP, né? O tijolo é o barro que vai para a olaria, processo manual, e eu entendia que esse processo ele precisaria dar um passo adiante. Então, no início da minha estadia aqui na região, minha instalação, eu não tinha indústrias que podiam produzir as peças que eu imaginava que a indústria, que o segmento industrial demandaria. Mais cedo ou mais tarde, isso acabaria acontecendo. Hoje, então, 25 anos depois, eu confirmo, tanto que hoje eu consigo produzir. Mas, assim, passou por uma mudança de cultura, né? Primeiro foi a transição do tijolo para o bloco, e assim por diante. Só que eu não desisti, né? Não sei se é por teimosia ou por quê, mas, assim, eu fico feliz hoje. Convicção. Eu fico feliz hoje que é um mercado consolidado e que é uma tendência de crescimento, inclusive nesse segmento, migrando para outros segmentos que hoje ainda não são tão bem atendidos por construções modulares, né, que seriam, o segmento residencial ainda não é tão desenvolvido, né? A gente já vê aqui na região hotéis sendo construídos, vejo outros segmentos assim, já com viés de habitação, né? Mas a casa ainda não é tão difundido. Mas é uma caminhada, né? Como eu falava, quando eu falava lá 25 anos atrás, que nós comprávamos as placas lá de Chapecó, Santa Catarina, e vinham de lá pré-fabricadas e montava aqui, as pessoas achavam que podia ser um pouco utópico, e hoje a gente vê que não.
Então, assim, o empresário tem que ter consciência que as coisas são passo a passo. Nós estávamos num congresso no CDL ano passado e o Dado Schneider falava, a nossa vida é uma maratona, não é 100 metros rasos. Então, nessa maratona, a gente tem que ter compromisso com os próximos passos. A gente tem que saber onde a gente quer chegar. Por mais que a gente vai encontrar desafios, obstáculos, mas a gente tem que ter um norte. E pensar que mais dia, menos dias, as coisas vão se alinhando. Mas tu falava sobre família, né? A família, então, como te falava desde o início, sempre foi a minha motivação para migrar, para estudar, para motivação não só de estímulo, mas também de forma de, como sou o filho mais velho na minha família, de construir essa caminhada é sempre desafiadora, né? Porque eu não tinha aquela referência anterior na minha família. Eu sou o primeiro da minha família que conclui o curso superior. E quando eu digo família, o meu pai tem 11 irmãos. Eu tenho mais de 100 primos. 100 não, bem mais de 100 primos por parte do meu pai. E para minha mãe, então, a família são 8, tem perto de 100 primos pelo outro lado. Então, assim, para mim era uma responsabilidade, mas eu tinha sempre a convicção que eu ia lutar até o fim. Eu não sabia se eu ia obter êxito, porque eu não tinha referência quem deu certo em concluir, mas eu procurei fazer. E na minha jornada eu sempre busquei continuar estudando, mas não por ter um título, um papel, né? Mas assim, entender que se eu agregar mais alguma informação, eu, como pessoa, posso procurar melhorar e, quem sabe, eu vou ser mais eficiente naquilo que eu faço, né? E hoje, como eu tenho filhos, né? Eu tenho filhos gêmeos de 11 anos, hoje eu já penso em exemplo. Então, hoje eu já penso em mostrar para eles que é possível a caminhada e que eles busquem o seu caminho. Vai ser um incentivador do empreendedorismo nos jovens? Eu tenho, assim, são gêmeos, mas eles têm características pessoais muito marcantes, né? Eu tenho um filho que tem um viés muito focado em empreendedorismo, em viabilidade de negócios, assim, impressionante como ele tem esse olhar. E o outro sempre fala assim, é muito cedo para pensar nisso. Quando se fala em profissão, tem um que tem convicção do que ele quer estudar e fazer no resto da vida. O outro diz assim, isso eu não pensei nisso ainda. Tenho apenas 11 anos, não é o momento. Então, a gente tem que respeitar, né? Maturidade, cada um a sua, né? Cada um a sua. E as escolhas, não é só questão, porque Mas, não assim, se permitir não fazer, não ter a definição na hora também é maturidade, né? Também é maturidade, por isso que eu digo, né? Maturidade Coragem. dele dizer, olha, espera, Sim. tem tempo ainda, né? Mas para entenderem, assim, um é gremista, outro é colorado, já começa por aí. Tá, mas o casal, conseguiu isso. o casal também é somos gremista. Um gremista e um colorado, e daí, então, cada um Pra teve... ninguém ficar triste. E teve escolha, né? Cada um teve a opção de escolha, né? Em algum momento eles trocaram ou logo eles tinham, assim? No início, eles eram recém-nascidos, alguém deu roupinha do Grêmio para os dois. E aí, logo em seguida, alguém já equilibrou a balança. Não. E aí, tudo certo, né? Vamos lá, seguimos. Agora, aí a gente tem aí uma evidência dessa visão, né? Porque hoje, quem conhece o Ivandro, acompanha, percebe que enquanto liderança regional nas entidades, sempre muito visionário, acompanhando todas as tendências, antevendo situações, e essa visão você já trouxe lá no início da empresa, de visualizar algo lá no futuro que poderia fazer diferença. É que, na verdade, quando a gente fala em convicção é a parte fácil. O problema é recursos, condições e meios. E isso tu vai agregando na caminhada, né? Na segunda, até nós tínhamos uma palestra com o pessoal no APL, no Arranjo Produtivo Local de Alimentos e Bebidas, né? E o nosso palestrante falava isso, olha... Eu contraria uma lógica. A lógica, com os recursos que eu tinha e com o que eu tinha, eu estou confirmando algo que eu não imaginava que tinha expectativa. E aí eu sou católico, meus filhos inclusive são coroinhas, né? E aí o bispo na crisma no sábado dizia, a gente tem que começar a caminhada.
nós não vamos estar pronto para começar a caminhada. Não. Então, isso eu acho que é uma reflexão para os empreendedores. Tu nunca vai conseguir juntar todos o mundo ideal. Cenário Primeiro, tu perfeito. tá com toda uma formação acadêmica, Ou técnica, né? Mais toda a vontade, o dinheiro, Isso. etc. Tudo as É, condições perfeitas para é. empreender, né? Então, na engenharia a gente usa a expressão, condições adequadas de pressão, umidade, pressão, tudo. Não existe esse mundo ideal, né? Então, a gente parte de uma convicção. Logicamente, tu não vai fazer uma aventura que tu não vê viabilidade, tu vai fazer um plano de negócios, mas parte muito da tua convicção e tu vai criando as condições. Uhum. Porque tu, por exemplo, hoje a gente fala muito... Somando pessoas junto Isso, contigo. talentos. Tu Talentos. precisa de pessoas melhores que tu nas áreas que tu vai somar, né? Isso é um discurso, vamos dizer assim, que muitas pessoas colocam, mas na prática ele é bem desafiador, porque Sim, tu teres a humildade de conseguir te colocar como parte do processo, como aprendiz dentro do sim, processo e reconhecer esse sim. conhecimento de outras pessoas. Não, e tu tem que respeitar os saberes também. Por exemplo, assim, vou citar então, entrando na minha empresa de engenharia. Eu tenho hoje lá um engenheiro que trabalha comigo, que ele foi meu aluno na Univates. Mas ele foi um excelente aluno nas disciplinas que ele fazia. E ele, na parte de tecnologia, ele é muito melhor que eu. Então eu agreguei ele, eu convidei ele para trabalhar comigo, porque eu sabia que ele ia somar, ele ia agregar. Na minha equipe também eu tenho contratado uma arquiteta, se tu for pensar assim nas atribuições do CREA, o engenheiro pode encaminhar projeto arquitetônico e tudo mais, mas eu tenho que respeitar os saberes. Ela é muito mais qualificada na parte de ambientes, ela tem uma percepção muito mais apurada nesses projetos que envolvem seres humanos. Uma coisa é tu projetar algo para máquinas, equipamentos, é um layout físico estático. Ou E a segurança da estrutura, né? ou Isso. segurança de estrutura, Isso, né? exatamente. Outra coisa é tu projetar lares para as pessoas. O ser humano, ele é diferente de um líquido que se enquadra no ambiente, no invólucro que tu colocar. Tu coloca um líquido num quadrado, num redondo, num retangular, ele se adapta perfeitamente. O ser humano não é assim. No caso, vamos usar, não sei se é adequado, mas o engenheiro projeta a segurança da obra, o arquiteto dá vida àquela obra. Isso. Na verdade, ali a gente tem uma concepção diferente. A gente parte da necessidade do cliente. O cliente tem uma necessidade. Aí o arquiteto desenvolve um estudo de como ele vai viabilizar essa necessidade. E o engenheiro projeta uma estrutura modular que atenda a essa necessidade. Por exemplo, assim, hoje a gente produz agências bancárias. Quando a gente projeta agências bancárias, geralmente é para locação, porque a gente faz só a parte externa, segura estrutural, e a outra parte a outra equipe, né, faz a parte do layout interno, funcionamento, né? Então, hoje, na minha opinião, a parte que eu atuo de engenharia, de arquitetura, tem que ser uma complementaridade. Não pode ser uma pessoa só fazer todos os trabalhos. Aí eu tenho na minha equipe também um técnico em edificações. Eu fui professor na Univat do técnico em edificações. Eu tenho um técnico que trabalha também, porque ele tem o olhar técnico que ajuda. Uma arquiteta com o olhar dela e um engenheiro com o olhar técnico. Então, assim, esses três profissionais que trabalham comigo, se tu for ver do ponto de vista legal, eu não precisaria, porque eu assino eu assino como responsável. Mas não é questão de assinatura, é uma questão de complemento de saberes. Então, isso a gente tem que ter clareza. As pessoas também têm que entender que ninguém sabe tudo de tudo. E a gente tem que ter a humildade de assumir que tem coisas que eu tenho mais habilidade e proximidade, consigo desempenhar de uma forma mais efetiva e outros não. Por isso eu preciso contratar e agregar no time. E agregar no time é respeitar o tempo da pessoa, é respeitar a forma que ela se posiciona, que ela tecnicamente atua, né? É agregar. Então, não quero de forma alguma influenciar as pessoas ou fazer pensar como eu penso, mas eu, como fui professor,
acompanhei durante 10 anos, a gente acompanha a jornada e as expectativas, né? Uhum. Então, às vezes, a gente vê que as pessoas se frustram muito porque elas fazem uma formação, um estudo, uma carreira, e depois são colocadas numa caixinha com a função muito Podadas. limitadas a fazer isso. Então, é isso que eu sempre falo quando seleciono pessoas. Eu sempre falo, olha, eu quero te respeitar como profissional. Eu preciso da tua ajuda, do teu trabalho, mas eu de forma alguma quero impor a forma que eu penso. Eu vou te apresentar o nosso método de trabalho, nosso sistema e a nossa forma de atuação, mas a gente tem que ouvir, né? Então, Estar aberto, né, para sim, esse compartilhamento de saberes é fundamental, né, Ivandro? sim. Você falou antes desse início de jornada, 9/9/99, foi muito mais com a empresa, o escritório de engenharia. Uhum, E aí esse sonho, essa tua visão, né, aí estamos falando da CMC até aqui. uhum, Aí vem a tua visão, olha, blocos modulares, uhum. placas, né? Sim, Aí vem a Fabricato, né? Em sim. que momento tu consegues dar esse passo, né, de vir com a Fabricato, que hoje fabrica, por exemplo, agência bancária ou qualquer outro tipo de pavilhão? Sim. Na verdade, então, como eu te falava, na época a tecnologia, como se diz, o pessoal costumava dizer, era o pavilhão, né? Uhum. A gente for ver aqui em Teutônia, quando eu vim para cá, foi na época que instalaram dos times de futebol. A prefeitura comprou vários. No Ribeirense, no Oito, aqueles pré-moldados, pilar e tesoura. Isso era o que era usado na época. Mas não era isso que eu almejava. Na época, eu achava que nós tínhamos que modular a construção para te ter um maior controle tecnológico. A gente ficava muito refém da obra feita em loco, e aí até como na engenharia, né? Sempre falo assim, se tu pegar 5 xícaras de café e adoçar com a tua mão, tu provavelmente quando tu experimentar vai ter um gosto diferente. E tu prestou atenção no que estava fazendo. Imagina na obra quando tu faz a mistura de concreto lá que o servente, que é a pessoa que menos nós pagamos, né, põe uma concha a mais de cimento, uma concha a menos, um balde a mais de água, um balde a menos. Ou seja, o controle de qualidade desse concreto diminui drasticamente. Ele é algo que a gente está se responsabilizando como se ele tivesse um desempenho e, na verdade, ele provavelmente não vai ter, Até porque porque ele não vai estar 24 horas ali em loco acompanhando a não obra. tem como tu ficar. Então, eu partia desse pressuposto que a gente precisava industrializar com controle tecnológico muito mais do just in time lá da indústria automotiva, dos insumos em loco, uma linha de produção, do que fazer lá artesanalmente na obra. Sem falar que eu vou estar expondo os funcionários a um risco de insalubridade, de ambientes úmidos, não tão limpos, com poeira, Altura. altura, riscos que, no meu entendimento, precisava. A questão da ergonomia, né, que a gente não fala muito, né? Por exemplo, assim, qual é o peso ideal para uma pessoa levantar? O peso é no máximo 25 quilos, só que o saco de cimento tem 50. Tu vê em obra dois pegando um saco de cimento? Não, vê alguém pegando um saco de cimento, pôr na cabeça, nas costas e tal. Ou seja, eu estou expondo aquela pessoa ao dobro da carga que seria o ideal para a estrutura física dela. Independente se ela é forte ou é fraco, mas as articulações dele não estão adequadamente preparadas para uma sobrecarga. Então, por isso que tu tem que ter um equipamento que faz a parte pesada. A pessoa ela precisa fazer a parte estratégica. Então, Pensar. na minha indústria, eu compro o aço cortado, dobrado, o concreto usinado e a forma é metálica. Então, a pessoa não fica martelando lá, a betoneira funcionando, não. Nós montamos as peças, vem na indústria lá os números de estribas, a gente calcula quantas peças vai, o diâmetro e tudo mais, o software calcula, gera um relatório e o pedreiro faz essa montagem lá das barrinhas e dos estribos, o espaçamento a cada quantos, prende eles, põe ele numa forma, deitado, horizontal, ou seja, né? Aí a gente aciona a indústria de concreto, quantos metros cúbicos nós vamos precisar naquele dia, ou seja, a gente calcula o volume de concreto pela seção da forma, aí o concreto é produzido sob medida, com a receita de bolo que eu forneci, nós desenvolvemos, nós pegamos o agregado, a brita,
cimento e areia e fizemos uma receita de bolo que atende à nossa necessidade, porque eu preciso concretar num dia, o outro dia eu preciso sacar essa peça da forma com uma ponte e deslocar. Então ela precisa com 24 horas, ela precisa ter a mesma resistência que um concreto convencional leva 30 dias com a forma, escoramento, aquela história de obra convencional. Então a gente fez essa receita de bolo, esse traço do concreto para a indústria, e quando eu aciono a indústria de concreto, ele sabe que lá para fabricato vai o concreto com FCK 30 mais tantos, né, porque o mínimo da norma é 30 MPa, e com o traço determinado, porque eu tenho que ter que seria uma espécie de secagem rápida do concreto, isso, né? Mas ele tem que ter mais cimento do que um concreto convencional. Certo. Ele precisa ter mais areia fina do que um cimento com concreto convencional, porque ele precisa ter acabamento de face, de pele, porque eu não vou fazer reboco nessa peça. Certo. Então eu aciono, ele emite, o caminhão sai com o volume correto, chega lá na indústria, tem uma ponte rolante com tipo um cone assim, né? Vai lá no caminhão, a ponte movimenta, vai lá no caminhão, recebe o concreto. O caminhão joga dentro desse compartimento, a ponte movimenta esse concreto e uma escotilha, o operador só abre a escotilha e vai lançando o concreto a alguns centímetros da obra, da peça. Aí ele feito uma vibração para o concreto acomodar, né, os agregados, e aí ele fica lá protegido com condições de umidade e tudo mais, loninha, umidade para uma cura adequada. Tem o processo da pega e da cura do concreto. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma técnica em tudo isso, tem uma engenharia, processo metódico. Igual, né? Igual. E se tu for hoje, tu for sexta, tu for segunda, se tu for quarta, esse é o processo modular, só que eu consigo pegar essa peça e colocar ela com 15 metros de altura. Imagina se eu fosse fazer uma forma em loco, com tábuas, guias, escoras, e fosse lançar esse concreto lá da cabeça do pilar para baixo. As britas iam descer, que são mais pesadas, a argamassa ia ficar nos estribos, depois eu tirava a forma até aquele concreto que a gente usa a expressão concreto bichado, né? Que tu olha assim o concreto no pilar, só tem brita, né? E não tem o fino, que é o que dá, que é o ligante, né? Que é a argamassa que é a composição do cimento, que é o agregado, desculpa, o ligante, né? O agregado é a areia, né? E a brita, né? Então, eu estou falando isso de pré-moldado para vocês entenderem que nada é por acaso. Tu tem que ter um planejamento do que tu quer entregar para o teu cliente. E aí tu falaste, Evandro, falaste de um pilar, Isso. por exemplo. Mas vamos pensar, pilares era o que você falou que já havia num determinado momento aqui. Mas e as paredes? E as paredes? Que hoje, aqueles blocos inteiros de paredes já rebocadas praticamente. Aí uma placa, né? Uma placa, ela tem 1,50 m de altura por 6 de comprimento. Se tu for olhar o pedreiro, pedir para materiais de construção, quantos blocos, quantos tijolos vai por metro quadrado? Ele vai te dizer 34. Uma estimativa, depende do tamanho do bloco. Tá? 34. Ou seja, quando eu quando eu lanço na placa lá, porque daí o pilar fica com encaixe, a peça vem e ela é encaixada, ela está pronta, rebocada de ambas as faces. Eu consigo colocar essa placa em 1 minuto, mas eu estou, na verdade, colocando 309 tijolos. Porque ela tem 9 metros quadrados e alguma coisa. Então, eu estou colocando 309 tijolos prontos, rebocados, salpique, que a gente chamava, né? Que tu faz o salpique, reboco grosso, reboco fino. Esses 3 processos estão inclusos nessa minha placa que ela é montada lá. Mas, o Lucas e Luciana, o meu cliente, ele não consegue visualizar o que tem dentro dessa placa. E aí entra a minha responsabilidade como engenheiro. Eu tenho concorrentes que põem 50% do aço que precisa. Mas isso é problema do meu concorrente. As que eu assino, eu me responsabilizo, o que o meu time produz, é o que eu tenho que responder. Então, a gente tem esse cuidado muito grande. As nossas peças todas são calculadas. Nós temos um software lá que a gente adquiriu a licença de uso para calcular peça por peça. Ela é feita de forma modular, ou seja, eu sempre brinco que eu uso... E para que finalidade tu vai querer utilizar aquele prédio? Exatamente. Se tem contenção é um, se é só fechamento é outro. Eu sempre brinco que a gente usa a estratégia dos meus filhos dos brinquedos. A arquiteta concebe a obra,
a gente faz a modulação. O que é a modulação? É um quebra-cabeça, tu divide em peças, quebra-cabeça, tu fraciona uma grande estrutura em peças. E depois, na hora de montar, é um Lego. Então, a gente usa esses princípios muito simples. A diferença é que a gente tem a garantia da qualidade do produto, porque a gente industrializa com controle. A gente vai lançar o concreto lá na indústria, a gente vai coletar amostras. Depois a gente leva lá no LaTeX da Univac para fazer um ensaio, ver se aquele concreto que eu comprei lá no dia 28, 29, atende a norma e o que eu especifiquei como necessário. Logicamente, não é uma ciência tão exata, ela vai ter uma pequena variação de 5%, mas ela tem que ir a partir de 30 para mais, nunca 30 para menos. Então, é possivelmente que eu vou lançar um Já concreto. projeta acima. E aí vai depender também da forma que eu vou lançar a peça. Eu tenho pilar, eu tenho um slump test que a gente faz, a quantidade de umidade. Mas eu não quero falar de engenharia, só quero dizer que, assim, tudo é uma questão de planejamento e execução e conferência. Tu tem que verificar, né? Planeja, executa, verifica e ajusta, se for o caso. Escutando toda essa tua explanação, pode-se afirmar que vamos dizer assim, o grau de confiança, a estrutura, a força dessas peças é de uma segurança muito maior do que o concreto tradicional. Tu tem a garantia de ter um processo com controle, né? Passo a passo, né? Mas, assim, o que eu falava antes, quando a gente trazia essas peças lá de Santa Catarina, eu tinha um custo altíssimo de frete. E depois eu até tinha a intenção, eu adquiri um terreno, pago um salário, né? Que aqui em Teutônia a gente comprava terreno por salário. Sim. Construí meu pavilhão, primeiro esse pré-moldado que eu comprei lá, de coxilha, e ali eu queria colocar a minha indústria. Só que eu não tinha os recursos. Eu não tinha um caminhão para fazer a montagem. Então primeiro a gente tinha uma parceria, tinha uma empresa lá de Brochir que produzia, a gente fazia o cálculo estrutural, toda a estratégia, e eles produziam lá e vinham e faziam a montagem, né? Depois, com o tempo, aí a gente optou, então, por criar aqui em Teutônia a indústria para ter essa autonomia, até por uma questão de cronograma de entrega, né? Tu tem como gerenciar melhor se tu tem na mão a tua produção. Hoje eu consigo ter um cronograma de montagem muito mais assertivo, né, do que eu tinha antes. E é muito mais rápido tudo, né? E considerando o momento atual, onde se precisa de pontes, né? Sim. Onde tantas pontes foram levadas. Casas, né? Especialmente as pontes, é uma tecnologia que é usada em pontes e poderia ser uma alternativa rápida? Sim, só que as pontes de grandes vãos, daí tu tem que ter uma tecnologia que a gente chama de concreto protendido, né? Que é aquela tecnologia onde o cabo, além do aço que eu uso, a barras de vergalhão, eu teria que ter um cabo, uma espia, que é uma cordoalha espichada para agregar. Porque hoje, assim, sendo simplista, se tu colocar um vão entre pilares, tu usa um cálculo inicial de 10% do vão. Se a viga vai ter 5 metros de comprimento, ela vai ter 50 de altura. Para um vão de 40 metros, eu teria 4 metros de altura uma viga. Então, isso inviabiliza. Por isso, tu tem uma outra tecnologia, que daí usa em pontes, que tu consegue usar um concreto super, com FCK muito mais alto do que o 30 que a gente usa em obras convencionais, né? Tu usa um 150, por exemplo, em vez de 30, né? Um concreto muito mais resistente, e aí tu usa outro sistema de armadura. Para nossas obras pequenas eu digo CDs, obras que a gente executa aqui no dia a dia, lá é um pouco mais complexo de fazer, porque tu não tem a mesma modulação, porque essas pistas que tu concreta essas peças são 100 metros, então tu teria que ter uma repetição muito grande. Tu, infelizmente, nas obras tu não tem. Tu tem um pavilhão de 300 metros, de 400, de 500, né? Então, é só sendo objetivo, né, que é algo que envolve uma tecnologia, uma engenharia muito mais complexa, mas, a grosso modo, é isso. A tecnologia, ela te agrega a eficiência, tanto que a gente vê em obras, tu executa a viga do lado ali. Tu executa do lado e depois tu coloca no local onde tu precisa. Sim, e a gente vê isso muito, né, em todos os tipos de obras, né? Já há muitos anos isso acontecendo nas pontes, né? Sim. Agora vamos falar de casas, né? Que aí já eu acho que é mais recente.
Eu me recordo que alguns municípios fizeram os chamados loteamentos populares, né, Uhum. via programas da Caixa, e aí houve tentativas e algumas empresas faziam construções de casas Sim. praticamente assim moduladas. Aí tem esse projeto de uma casa por dia, né? Quanto a tecnologia modular, ela poderia contribuir agora para acelerar a construção de casas? Bom, o sistema construtivo existe, né? A gente vê muito na China, né? Tu vê aquela modulação, só que assim, passa também como cultura. Eu comecei a falar para vocês do tijolo para o bloco e tal. Quando eu falava lá no início, o pedreiro dizia que jamais ia abandonar o tijolo. Eu sempre dizia para ele, ó, tu usa aquela colher de pedreiro que tu usa, faz 100 anos que nós usamos a mesma colher de pedreiro. Tá. Não vamos falar de 100 anos, vamos falar de 30. 30 anos passado, tu escrevia uma carta e mandava pelo correio e levava uma semana para chegar. Hoje tu usa o WhatsApp. Então, as coisas mudaram e as pessoas precisam também se dar conta. Só que na casa tem toda uma cultura. Tipo assim, tu não quer uma casa exatamente igual ao do teu vizinho. Tu não quer. Não. Tu precisa, então, a cultura precisa também assimilar a tecnologia. Como eu te falava antes, a gente só fazia o pavilhão modelo. A construção de residências, elas têm alguns, digamos assim, ela tem alguns requisitos que a ANR 15575 impõe. Por exemplo, tu tem que ter um isolamento de som, ruído, calor, temperatura, né? Porque tu envolve relações cotidianas das famílias. Então, o concreto armado maciço, ele não tem o mesmo isolamento acústico do que um bloco vazado, porque o bloco vazio do tijolo lá, a câmara de ar que se cria, né, ela cria um isolamento. Por isso que às vezes em alguns lugares a gente vê a parede dupla e tal. Na verdade, a parede dupla também era para criar uma câmara de isolamento, né? Então, a tecnologia do pré-moldado ela também precisa avançar. Não é replicar o que nós temos para as residências. Ele precisa ter um aprimoramento. Esse sistema que tu falou de casas, eles usavam um concreto que eles chamavam concreto poroso. Eles adicionavam ar no concreto para criar vazios, bolhas internamente à parede, para que essas bolhas funcionassem como essa espécie de isolamento, né, ambiente de isolamento. Ele funciona? Bom, tem que testar, né? Então, hoje tu já tem tecnologias com camada de isopor e tal. O que ainda tu esbarra um pouquinho é na produção em escala, ou seja, produzir muitas peças, né? E elas realmente se encaixarem. No segmento, por isso que quando eu falo da Fabricato, eu falo comércio e indústria, né? Aí fala agências bancárias, centro de logística, câmara Grandes fria, porque pavilhões. assim, quando eu falo em residência, eu tenho como engenheiro o compromisso e a responsabilidade de seguir as normas. E tem uma norma que diz que a construção, ela precisa ter o desempenho. E o desempenho é aquilo, se vocês pensarem no passado, a pessoa morava num apartamento e aí o de cima caminhava com salto, tu ouvia o barulho. Sim. Esse barulho é incômodo para quem está embaixo. Ou a pessoa fala e o vizinho escuta. Isso é incômodo. Então, essas questões técnicas precisam ser aprimoradas. O sistema precisa atender essas necessidades. O que motivou o Ivandro a assumir a missão de professor? Foram quantos anos de sala de aula? Foram 10 anos. 10 anos. Foi um aprendizado porque eu estava muito confortável na minha engenharia, né? E eu fui fazer uma MBA em empreendedorismo, que era algo que eu tinha necessidade, porque eu tinha muita dificuldade nas questões, nas rotinas administrativas mínimas. Eu dependia exclusivamente do contador para fazer qualquer procedimento. Não que hoje eu não o faça, mas hoje eu tenho o contador Entendimento, né? como um aliado e auxiliar a quem eu vivo perguntando as coisas. Mas para te entender o que ele fala, tu também tem que ter uma noção mínima. Então eu fui fazer empreendedorismo. O professor Eloni Salve foi um dos meus mentores. O Sandro Faleiro foi o meu orientador de TCC. E nessa caminhada, então, quando eu faço a especialização, aí a Univates me convida para professor dos cursos técnicos. Então, eu iniciei lá pelos cursos técnicos, técnico de edificação. Depois, eu iniciei daí o mestrado.
e depois que eu finalizei o mestrado, daí sim surgiu o convite para trabalhar na engenharia e na arquitetura. E vamos lá, quando eu falo convite, não é que assim, vem lá e vamos começar. Não, tu vai passar por uma prova seletiva, tem uma vaga lá numa determinada disciplina. Eu iniciei lá em algo que eu não trabalhava regularmente, que era um projeto instalações hidrossanitárias, seja de água, esgoto, água quente, né, sistemas hidrossanitários. Depois eu também trabalhei com sistema instalações elétricas, ou seja, eu trabalhei pouquíssimo lá com produção de pré-moldado, que é o que eu faço, né? Agora, eu tive disciplinas de materiais de construção, que eu procurava no laboratório, pela proximidade, eu procurava também trabalhar. Mas, assim, eu acho que foi um aprendizado. Foi um aprendizado, só que, assim, o dia que eu fiz concurso para arquitetura e engenharia, meus filhos tinham nascido, eles tinham um dia. Eu saí lá do hospital, eles estavam lá ainda com a mãe, recém-nascidos, e fui fazer a prova de seleção. Até ali eu tinha sido professor dos cursos técnicos. Aquele dia eu iniciei o curso superior, arquitetura e engenharia. Só que os filhos foram crescendo. E aí veio a cobrança que eu ficava muito tempo na Univates, um deslocamento, são 25 quilômetros para ir, 25 para voltar, eu ia todas as noites praticamente para a Univates. E aí eu ajudava a minha esposa a dar banho nos filhos, vestia e saía, porque aí ela dava uma jantinha e eu dormia e eu voltava, eles estavam dormindo. Outro dia de manhã eu levava para a escola, mas uma rotina muito, no meu entendimento, não era, não valia a pena. O dinheiro que eu ganhava não era suficiente para compensar a Essa falta que perda. faria da presença. E o meu contador, então, já que eu falei antes para o contador, o Claudir, querido Claudir, disse assim, teus filhos vão crescer e o tempo vai passar. E aí eles não vão querer mais ficar tanto tempo contigo como eles estão querendo neste momento. Então aproveite isso, porque nem o dinheiro vai compensar essa parte, esse tempo da tua vida que tu vai dedicar a ficar com teus filhos. E eu tenho levado isso muito a sério. Eu tenho uma jornada de trabalho super confortável hoje. Eu trabalho de segunda a sexta, e nós não trabalhamos no sábado. E eu levo eles para aula de manhã, eu pego eles meio-dia, a gente almoça, juntamente com a minha esposa. E final do dia eu vou para casa, passo no mercado, levo tudo que tiver que levar para fazer um jantinha para eles. Eu ou ela, a gente procura fazer jantinha de panela de pressão, de cozinhar, literalmente cozinhar, porque a gente entende que a gente tem um dever de pai de dedicar esse tempo para eles. Exemplo, né? E exemplo, né? Então, claro, eu não tem nenhum problema de trabalhar sábado e domingo, eu já trabalhei em outros momentos. Mas nesta fase da nossa vida, não faz sentido eu abrir o meu escritório de engenharia no sábado e no domingo. O meu cliente não demanda o meu trabalho no sábado e no domingo. Então, eu procuro dedicar essa fase da minha vida a ficar com meus filhos o máximo possível. Aproveitar esse momento, Isso. né? Logo ali na frente, provavelmente eles vão ter outros planos, Uhum. outras prioridades. Sim. E aí eu. Vão se desprender, né? Isso. E a esposa é A advogada. minha esposa é advogada e ela atuou no início, logo a gente casou, ela atuou juntamente comigo na empresa, na CMC Edificações. Depois, até por uma questão pessoal, né? Porque ela tinha expectativa de atuar mais como advogada, ela acabava apoiando em rotinas administrativas da empresa, né? Me ajudava na gestão. Então, ela foi trabalhar fora. Ela trabalhou muitos anos em prefeituras, assessorias de prefeitura, assessoria de Câmara de Vereadores, né? E agora, então, né, nos últimos 14 anos na cooperativa Languiru, numa função no jurídico. Então, ela gosta muito do que faz. Ela tem 6 pós-graduação. Então, assim, ela se dedica, que nem eu falava antes, a gente tem que estudar, a gente tem que compreender que eu finalizei um curso superior, eu não sei de tudo, muito pelo contrário, eu percebi que eu sei pouco, que eu tenho que agregar, né? E a minha caminhada vai me definindo o que é a prioridade, que faz sentido. Não adianta tu estudar só por estudar, tem que estudar por algo que vai agregar no que tu espera, no que no teu trabalho requer, né? Então, isso que a gente tem procurado fazer. Então, agora ela até está em função de um problema de saúde, ela afastada, né? Mas, assim, ela
tem uma convicção de que pretende continuar trabalhando na área porque é o que ela gosta e faz ela feliz, né? Ivandro, e muitos se perguntam, e às vezes eu também fazia essa pergunta, como o Ivandro dá conta de tantas demandas? Porque aí nós estamos olhando, Sim, até aqui você falou do teu campo profissional sim, enquanto engenheiro, sim, do campo familiar, sim, e aí tem um outro campo, que é o teu voluntariado, a tua sim, dedicação ao sim. associativismo e por acreditar. De onde tu arruma tempo para tudo isso? Aí então, mas eu preciso contar uma parte da acadêmica, porque a Ah, acadêmica tá. está no meio. Sim, Tá tá no, no meio, É, tá claro, sim. tá. interligado. Nesse tempo, então, quando eu estava finalizando, que ainda antes de assumir a SIC, né, eu estava fazendo doutorado. E aí, bom, como é que tu faz para escrever uma tese, artigos com filhos, Pequeno. né? Então era simples. Depois que eles dormiam, eu começava a escrever. Então era das 10 da noite em diante. Quando eu terminava, quando eu aguentava, né? Porque outro dia 6 eu tinha que levantar de novo, né? Então, e às vezes eu estava fisicamente presente, porque eu estava ali junto com eles dormindo, mas eu estava escrevendo artigos, né? Eu defendi minha tese, que tem muito orgulho disso, né? Eu defendi minha tese num congresso em Oxford, na União, né? No Reino Unido. E, lógico, naquele momento da pandemia eu não consegui ir. Quando eu consegui ir, então, fui para Espanha, depois fui para Portugal, fisicamente fui com a minha esposa, na época os filhos ainda não conseguiram ir junto porque estavam muito pequenininho, né? Agora, próxima vez tem que levar junto. Então, quando eu consegui ir, eu fui. Só que quando eu voltei de lá na última vez, eu voltei em 15 de fevereiro e eu já vim no retorno do avião, já o pessoal já estava de máscara e a pandemia nos pegou. E eu ainda tinha uma tese para defender, então era à noite, Lucas. É depois que todo mundo dorme que eu escrevo. Só que a questão do associativismo é algo que eu tenho acompanhado há bastante tempo. Estou na SIC Teutônia desde 2004, mas eu iniciei lá como diretor da área da construção civil. Depois eles me convidaram para outro cargo, outra função, depois virei vice-presidente em infraestrutura, depois presidente. E eu sempre falo assim, eu sempre procuro me preparar muito para a função que eu vou atuar, né? Na época a gente fez o curso, Mastermind, treinamentos, a Luciana até acompanhou, lembra? Porque assim, tu tem que te preocupar porque tu é uma referência lá. Tu não é melhor que ninguém, mas tu tem que demonstrar para os outros que tu tá comprometido, que tu tá realmente feliz com o que tu tá fazendo e tu tem que deixar um legado ali, tu tem que semear. Se tu for me perguntar assim, o que que é um dos meus legados, assim, meus aprendizados, é que a gente sempre tem que estar semeando. A gente tem que estar semeando. E aí, nessa ação, a gente começou na SIC lá, eu fui vice-presidente. Quando eu fui ali assumir, eu coloquei alguns condicionantes. Olha, eu entendo que a nossa entidade precisa fazer um planejamento estratégico. Nós tínhamos um planejamento, matriz SWOT, o básico. Não, mas nós contratamos uma consultoria e construímos o planejamento estratégico. Nós validamos, aprovamos, deixamos válido. Na época eu já participava da SIC Vale do Taquari, né? Mas como voluntário nas diretorias. E depois eu acabei me envolvendo, virei vice-presidente, presidente. E nessa pandemia, então, eu fui muito desafiado, porque a informação era fundamental e estratégica, né? Nós recebíamos a bandeira na sexta-feira às 18 horas, e no sábado o comerciante tinha que Executar. saber como ia agir, qual era a posição, se ele ia fechar a porta, se ele ia manter entreaberta, se ia ter possibilidade a atuação presencial ou não, né? Então era muito desafiador. Mas, assim, com certeza abri mão dos meus negócios em grande parte do tempo, deixei de trabalhar na minha empresa para participar de reuniões presenciais ou virtuais. Com certeza deixei de ficar alguns momentos com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, mas, assim, sempre procurando compensar no momento seguinte. Às vezes eu participava de reuniões lá, ontem de noite eu tinha uma reunião lá com o pessoal de Marcas de Souza da BR-386, ou seja, isso faz diferença para o meu bolso, para o meu CNPJ? Não, mas eu acho que é importante a gente ajudar quem nesse momento está mais precisado, porque é muito cômodo, já que eu estou em segurança, quentinho, né? Eu acendi a minha lareira lá,
fui participar de uma reunião. Só que, de certa forma, eu me compadeci com eles. Eles estão com a estrada deles destruída, sem acesso, sem ponte. E se a gente não fizer nada, provavelmente isso vai se resolver, mas num tempo muito mais longo que a gente pode interferindo com a interlocução, falávamos com a NTT. E aí vem toda essa tua rede de contatos com a tua caminhada, que as pessoas hoje te usam, no bom sentido da palavra, né, como um bom suporte, né? Eles me convocam. Te convocam? Tipo assim, vou citar pessoas assim, vou me dar a assessora jurídica de lá, a Aline. Sim. Aí a Marili Vogel da Defesa Civil. As duas me convidaram para participar, se eu podia ajudar. Aí chamaram o Ministério Público, a NTT, não sei o que, ok. E a gente construiu o ideal. Não é o mundo ideal. Nós estamos numa situação totalmente adversa. A expectativa é que vai levar 1 ano para restabelecer a BR. Mas nós minimamente temos que dar segurança para essas pessoas que transitam, fluidez para a rodovia, para poder vir suprimentos da Defesa Civil de Passo Fundo para o Vale, alimentos para as pessoas. E minimamente as empresas precisam retomar para ter emprego e renda, para que a nossa região volte ao que é. Então, o mais cômodo era eu não ter ligado a câmera ontem e ter ficado lá só me aquecendo. Mas não me diminuiu em nada eu participar e tentar ajudar. O que faz valer a pena isso? Eu acredito assim, o que comentava antes, é semear, né? A gente tem que semear e insistir e persistir. As portas na cara, isso, Luciana, para quem veio do interior. Mas tu encontrou uma legião de palmitinho aqui também, né? Não, que é mas importante, é legal, bom, né? São tudo gente boa, só que assim, Claro. eles não conseguem me ajudar nesse tipo de briga. Uhum. Nós estamos falando de uma demanda. Ontem nós estávamos com o Ministério Público Federal, o pessoal da NTT, o pessoal está lá em Brasília, outros em Porto Alegre, os de Porto Alegre estão Então, assim, o meu pessoal de lá é muito trabalhador, muito esforçado, mas assim, se eu não fizer esse trabalho, quem sabe eles não... cada um tem que ter um papel, uma atuação, né? Então, o meu pessoal de lá é muito trabalhador, sempre foi muito trabalhador, mas sempre foi focado no trabalho. O que eles tinham representação? Sempre a representação política. Nós não tínhamos lá um associativismo como nós temos aqui. Então a gente delegava para o político a representação e braçalmente a gente fazia acontecer. Mas não com uma organização como a gente tem aqui de representação no associativismo. Lá para nós o associativismo era construir junto uma estrada na picareta, como meus avós faziam, né? Os meus tios, o meu pai faz até hoje. O trabalho voluntário era muito presente, mas não se tinha essa institucionalidade do associativismo que existe aqui, de representação, de estratégia, de atuação estratégica, né? Então a gente faz a estratégia no nosso clube, no time de futebol, no CTG, o associativismo micro, mas essa representação nós delegamos geralmente para o político. Então, Luciana, isso eu acho que a gente tem que deixar de legado. Nós não podemos perder esse poder de mobilização das pessoas físicas e jurídicas. Nós não podemos apenas esperar que o político resolva o meu problema, porque às vezes ele não está pensando no meu problema, ele está pensando como ele vai se reeleger, se manter no cargo que ele tem, ou seja, o plano dele é outro. Então, assim, eu tenho que me preparar para minhas lutas. Não adianta eu esperar que o outro vai resolver os meus problemas. E para isso a gente tem que buscar subsídios, qualificação, articulação, mas muita persistência. Eu não diria teimosia, Não, é mas persistência. persistência. A tentativa de desqualificação, vão te dizer que tu não é a pessoa que deve estar ali. Esses dias eu participei de uma reunião e 2 prefeitos me falaram assim, pois é, daí a gente estava lá no meio daquele tiroteio, daí adivinha o cara lá, o pessoal da... depois a gente entendia. E realmente é assim que a gente é visto. A gente às vezes é taxado assim, tá, mas o que tu tá fazendo nesse ambiente? Isso aqui é ambiente de político, de prefeito, de deputado. Tá, mas assim, nós como empreendedores, nós fizemos parte Como desse ecossistema. técnicos. Nós fizemos parte desse ecossistema. E se tu quiser falar da tua saúde, vá falar com o médico. Agora, se for fazer com obra, fala com o engenheiro, com o arquiteto. Por que não? Né? Então, a gente tem muitos ambientes que as pessoas se movimentam pelo palpite, pela ideia. Que a gente tem que
profissionalizar. E tem que dar voz a quem tem um pouco mais de caminhada naquela área. Pergunta para as pessoas experientes naquela área, naquele segmento. Nas minhas diretorias, eu sempre procurei manter nos quadros ex-presidentes, pessoas muito preparadas, muito mais preparadas, inclusive, que eu, porque esses feedbacks que eles nos dão são assertivos e, às vezes, atalha caminho. Eu ia chegar no mesmo local, mas eu ia dar uma volta tão grande, vai gastar tanta energia. Por que não ter a humildade de ouvir a experiência e o aprendizado, né? Nem sempre aquele modelo que foi assertivo no passado vai ser replicado da mesma forma no presente. Mas a gente tem que ter a humildade de ouvir e adaptar dentro da nossa realidade. Ivandro, nós podíamos ficar mais muito tempo aí conversando, porque sempre é um aprendizado, é uma satisfação. Todas as vezes que a gente te convida, seja para uma entrevista, para um bate-papo informal, a gente sai aprendendo. Então, te agradecer por vir compartilhar e vai ficar registrado esse momento. Já fica o convite para o segundo, pro né? Segundo, né? Segundo Depois estamos em todas as... Mas só que a outra vez eu vou ter que definir melhor a pauta, senão eu fico falando. Não, mas foi bom. O podcast tem esse propósito. De ser natural, né? Ter uma conversa. A gente só não diz que é de bar porque, né? Pode ser uma roda de chimarrão também. Mas, assim, o que eu tenho é um carinho muito grande para minha família, porque hoje eu me dedico muito para meus filhos. Porque o meu pai, a minha mãe, na época que eu era pequeno, eles não tinham tanto tempo para... O momento era outro, né? Então, eu não quero super protegê-los, né? Eu tenho um cuidado muito grande em pensar que a gente não pode criar pessoas super protegidas, porque o desafio da vida deles é só eles que vão ter que vencer, lutar. Mas como eu comentava antes, a gente precisa dar as ferramentas, né? E o aprendizado para que eles façam as escolhas deles da forma mais assertiva possível. Lógico que não vai ser uma perfeição, nem uma jornada, né? Mas a gente tem que ter o compromisso de tentar prepará-los para essa caminhada. E, de uma certa forma, ver neles sinais. Eu fiquei muito feliz que há poucos dias o Ângelo, né, que diz que é o filho mais novo, ele nasceu 3 minutos antes que o Arthur, depois que o Arthur, então é o filho mais novo. E ele, um dia, logo depois que eu encerrei o ciclo na SIC, então hoje eu sou conselho consultivo, eu não sou mais presidente, e aí tinha uma pauta, e como o Lucas falava antes, que motiva. E aí eu comentei com ele, pois agora tem uma reunião, daí o Ângelo me falou assim, papai, mas você tem que ajudar pelas pessoas, não porque você não tem mais o cargo. Então, assim, eu ouvi dele, assim, foi um tapa de luva. Mas, assim, por outro lado, eu pensei assim, bom, isso vale a pena, ele entendeu o propósito. Que não semeou o propósito dele, né? Porque o que ele me cobrou de compromisso e responsabilidade é aquela coisa assim, agora eu passei, o bastão não é mais comigo, lavei as mãos. Não, ele me disse assim, bom, se tu estava ajudando essas pessoas que estão lá no meio da lama, com dificuldade, elas continuam lá no meio da lama. Tu não é mais o presidente da entidade, tem outra pessoa que está empenhando esse papel, mas tu também tem o teu compromisso de ajudar na medida do que tu tem, com a tua experiência, com a tua caminhada. Então, assim, o Arthur, né, eu citei o Ângelo, vou citar o Arthur também, e aí o Arthur, assim, e ele me fala às vezes coisas assim que eu fico impressionado, assim, pela perspicácia dele, eles prestam atenção. A gente não se dá conta, mas eles estão olhando tudo que a gente está fazendo. A própria linguagem. Né? Então, isso vale a pena, Luciano. Vale a pena tu ver que tu está servindo de inspiração, é uma responsabilidade muito grande, porque nós somos seres imperfeitos. Nós também temos os exemplos não tão corretos, né? Nós não somos pessoas que estamos livres de cometer também deslizes, né? E eu procuro ter neles essa liberdade de feedback, assim, às vezes eles ficam me falando, papai, não fica, você está dirigindo, não pode atender telefone, né? E assim, a gente lida isso com muita tranquilidade, porque assim, eu falo para eles, vocês têm a regra de trânsito, lá em casa é regra de trânsito, não porque agora ninguém está olhando, nós vamos fazer. Não, acho que isso é aprendizado, né? Então, isso que a gente pode
deixar, né, pessoas melhores, né, que é o que a gente precisa. A gente precisa deixar, que mundo vai deixar para meus filhos? Eu penso diferente. Que filhos eu vou deixar para o mundo, né? Uhum. Que filhos eu vou deixar para esse mundo, né? E eu gostaria que eles tivessem felicidade só. O dinheiro, essas outras coisas, é muito importante, mas que eles tiverem felicidade. E como tu falava antes, eu vou te citar então, para não me alongar muito, mas assim, a satisfação do meu pai, quando ele veio, e a minha mãe, e a meus familiares, quando eu recebi o título de cidadão teutonense. Sabe o que o meu filho me disse? O Arthur me disse assim, papai, eu não sabia da metade das coisas do seu currículo. Uau. Eu disse, ok, mas tu não precisa decorar, não faço questão de ficar te falando. Mas que bom que tu viu uma outra pessoa dizendo que ele percebeu a contribuição que o papai fez, desinteressado. E aí eu ver o meu pai, minha mãe, meus tios lá, felizes por ver que eu, apesar de não estar cobrando para fazer esses trabalhos, eu procurei fazer. E eles ficam felizes porque eles sabem que aqui que eu estou fazendo, eu me inspirei neles também, em outra realidade, como tu falava, né? Em outro contexto. E isso eu acho que a gente tem que cada geração. Eu sempre falo lá em casa, Lucas e Luciana, que cada geração tem um horizonte. Tu está num determinado ponto, tu tem um horizonte, tu tem assim um raio de atuação que tu enxerga. Cada geração avança e tu tem um outro horizonte. Lógico que o desafio dos meus filhos vai ser muito adiante do que eu estou fazendo agora. Mas o que eu estou fazendo, como tu falava antes dos meus conterrâneos, os meus conterrâneos estavam num contexto lá nos anos 80, quando eles vieram para cá. Lutaram muito, trabalharam demais para sobreviver. Hoje eu já estou num outro ponto, eu não estou tendo que fazer toda aquela jornada que eles fizeram para me entregar algo muito mais fácil de gerir, e aí eu tenho um propósito de avançar. Não que eu vou facilitar para os meus filhos, mas eu vou tentar dar uma base para que eles tenham uma condição de ajudar mais a comunidade, as pessoas, do que eu tenho conseguido fazer. Que bacana. Que bom, que ensinamento. Professor Ivandro Carlos da Rosa. Estamos encerrando mais um Famílias e Negócios com mais um grande aprendizado. Obrigado e até o próximo episódio.